Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 9 do primeiro livro de Macabeus. 1 Macabeus, capítulo 9. Hoje nós vamos ter a morte de Judas Macabeu. Infelizmente ele vai morrer. A gente vai ter esse combate de Berzete, que um grande combate que acontece. E depois nós vamos ter Jonatas, que vai suceder Judas Macabeu. Nós estamos num período em que Nicanor foi derrotado, e isso deixou o rei Demétrio muito fulo da vida, né? Ele ficou muito chateado com isso. Nós tivemos uma aproximação dos judeus, né, a partir de Judas Macabeu, que mandou emissários até a Roma. Então, nós vamos ver aí que o rei Demétrio não está gostando nada dessa história e vai mandar mais um general contra eles, né? Vai acontecer essa batalha de Berzete. Vamos lá, gente? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Peço você que dê um joinha nesse vídeo, dê um like nesse vídeo, divulgue esse nosso encontro que nós temos todos os dias, lendo a palavra de Deus e aprofundando nessa palavra, tá bom? Vamos fazer com que a nossa vida seja conduzida e guiada pela palavra de Deus. Para isso precisa ser estudada com honestidade, sem fanatismo, com razão, né, de modo racional e realmente com o coração aberto para que o Espírito Santo nos conduza, tá bom? Vamos ver aqui, capítulo 9. É um capítulo que narra mais uma batalha, o combate de Berzete e a consequente morte de Judas Macabeu. Soube logo Demétrio do fim de Nicanor e da aniquilação de seu exército e resolveu enviar pela segunda vez Báquides e Alcimo à terra da Judéia com a ala direita de seu exército. Estes tomaram o caminho que leva a Gálgala e acamparam em frente de Mesalote, no distrito de Arbelas. Apoderaram-se da cidade e mataram um grande número de habitantes. No primeiro mês do ano 152, colocaram cerco diante de Jerusalém. Depois, eles se apartaram e foram a Berzete, com 20.000 homens e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Elasa e 3.000 homens de escolta estavam com ele. Todavia, ante o número considerável de seus adversários, ficaram tomados de pânico. Muitos se retiraram do acampamento e, por fim, ali ficaram não mais do que 800 homens. Verificando Judas a dispersão de seu exército e a iminência do combate, sentiu seu coração angustiado, porque já não tinha tempo de reunir os fugitivos. Consternado, disse aos que tinham ficado: "Vamos, ataquemos o inimigo, talvez possamos combatê-lo." Mas eles o desviavam disso, dizendo: "Não conseguiremos. Salvemos antes nossas vidas agora. Voltaremos depois com nossos irmãos e travaremos a batalha. Mas neste momento somos muito poucos. Livre-nos Deus, disse Judas, que proceda desse modo e que eu me salve diante deles." Livre-me Deus, disse Judas, que proceda desse modo e que me salve diante deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória. O exército inimigo saiu do acampamento, tomou a posição diante deles. A cavalaria se dividiu em 2 batalhões. Os fundibulários e os flecheiros se colocaram à frente e todos os mais valentes postaram-se na primeira fila. Báquides achava-se na ala direita e, ao som das trombetas, a falange avançou dos 2 lados. Os soldados de Judas tocaram também as trombetas e a terra foi abalada pelo tumulto das armas. O combate se prolongou desde a manhã até a tarde. Viu Judas que Báquides se encontrava à direita com a mais forte porção do seu exército e cercado dos mais corajosos dos seus, rompeu ele essa ala direita e a perseguiu até o monte de Azoto. Mas a ala esquerda, vendo derrotada a direita, lançou-se atrás nas pegadas de Judas e de seus soldados. O combate
tornou-se mais encarniçado, e tanto de um como de outro lado caíram muitos feridos. Judas mesmo caiu morto. E então todos os outros fugiram. Jonatas e Simão recolheram Judas, seu irmão, e enterraram no sepulcro de seus pais em Mondi. Todo o povo de Israel caiu na desolação e o chorou longamente, guardando luto por vários dias, dizendo: como sucumbiu o valente Salvador de Israel? O restante das façanhas de Judas, de seus combates, de seus feitos heróicos e atos gloriosos, não foi escrito. Ele é, com efeito, por demais numeroso. Ora, após a morte de Judas, aconteceu que os perversos reapareceram em todas as fronteiras de Israel, e todos os que praticavam o mal deram-se a conhecer. Naqueles dias, dominou também uma grande fome, o país passou para o inimigo, entregando-se a eles. Báquides, por sua vez, escolheu homens ímpios para colocá-los nos postos de comando. Estes procuravam com empenho os amigos de Judas e os conduziam a Báquides, que se vingava deles e os escarnecia. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde a época em que se tinham desaparecido os profetas. Reuniram-se todos os amigos de Judas e disseram a Jonatas: após a morte de Judas, teu irmão, não há mais ninguém como ele para opor-se aos nossos inimigos, a Báquides e aos que odeiam nossa nação. Por isso te escolhemos hoje por chefe para nos conduzires ao combate. A partir dessa hora, Jonatas tomou o comando e assumiu o lugar do seu irmão Judas. Tendo Báquides conhecimento disso, procurava matá-lo, mas, advertidos, Jonatas, seu irmão Simão e todos os seus companheiros fugiram para o deserto de Tecoa, onde acamparam junto às sombras da cisterna de Asfar. Soube o Báquides num dia de sábado e atravessou o Jordão com todo o seu exército. Nesse íntere, Jonatas havia enviado seu irmão, chefe do povo, aos nabateus, seus amigos, rogando-lhes se podiam guardar as suas bagagens, que eram numerosas. Mas os filhos de Iambre saíram de Mádaba, apoderaram-se de João e de tudo o que tinha e o levaram. Logo em seguida disseram a Jonatas e a seu irmão Simão que os filhos de Iambre celebravam um grande casamento e traziam de Nadabat com grande pompa a jovem esposa, filha de um dos maiores príncipes de Canaã. Lembraram-se do sangue de seu irmão João e retiraram-se para a montanha, onde se ocultaram. Erguendo os olhos, eles se puseram de espreita, e eis que em grande tumulto e com grande aparato o esposo saía com seus amigos e irmãos na direção da noiva, com tambores, instrumentos de música e grande equipamento. Os companheiros de Jonatas saíram então de seu esconderijo e lançaram-se sobre eles para massacrá-los. Muitos caíram aos seus golpes e os restantes fugiram para a montanha, enquanto os agressores apoderavam-se de seus despojos. Assim, a boda transformou-se em luto e o som de suas músicas em lamentação. Dessa maneira, os judeus vingaram-se do sangue de seu irmão e voltaram à margem do Jordão. Soube o Báquides, e num sábado avançou com um poderoso exército até a margem do Jordão. Dirigindo-se então a seus companheiros, disse-lhes Jonatas: vamos, pelejemos agora por nossas vidas, porque hoje não é como ontem e anteontem. Eis a batalha diante e atrás de nós, de um lado e de outro do rio Jordão, o pântano e o bosque. Não há meio de escapar. Clamai, pois, ao céu e para nos livrar de nossos inimigos. E travou-se o combate. Jonatas estendeu a mão para ferir Báquides, mas este escapou, retirando-se para trás. Então Jonatas e seus companheiros atiraram-se ao Jordão e passaram a nado para outra margem, sem que o inimigo atravessasse atrás deles. Naquele dia, tombaram cerca de 1000 homens da parte de Báquides. Esse voltou a Jerusalém, edificou fortalezas na Judéia e consolidou com densos muros, portas e fechaduras as fortificações de Jericó. Emaús, Bet-Horon, Betel, Tamnata, Faratom e Tefon. E colocou nelas guarnições para hostilizar Israel.
Fortificou igualmente Betsur, Gazara e a fortaleza onde ele deixou tropas de depósito e tropas e víveres. Tropa e depósito de víveres. Tomou como reféns os filhos dos dirigentes do país e os manteve presos na fortaleza de Jerusalém. No segundo mês do ano 153, ordenou Alcimo a derrubar o muro do pátio interior do santuário e, deitando a mão sobre as obras dos profetas, começou por destruí-la. Nesse instante, porém, Alcimo foi ferido por Deus e seu plano foi suspenso. Ficou ele com a boca fechada pela paralisia e não pôde mais dizer uma palavra, nem dar ordens relativamente à sua casa. Morreu depois atormentado por grandes sofrimentos. Vendo Báquides essa morte, retirou-se para perto do rei e a terra de Judá permaneceu em paz durante 2 anos. Mas entre os judeus, os maus conspiravam, dizendo: eis que Jonatas e seus vivem em paz e confiantes. Aproveitemos para chamar Báquides, que os exterminará numa só noite. Foram eles, pois, aconselhá-lo, e ele se pôs a caminho com um grande exército. Secretamente, enviou carta aos partidários que ele possuía junto aos judeus, para que eles lançassem mão sobre Jonatas e seus companheiros, mas eles não conseguiram, porque seu plano tinha sido descoberto. Pelo contrário, 50 dos principais cabeças da conjuração foram presos e mortos. Quando Jonatas fugiu com Simão e seus partidários até Bet-Passi, no deserto, quanto a Jonatas, fugiu com Simão e seus partidários até Bet-Passi, no deserto. Ergueram as suas ruínas e fortificaram-se nelas. Logo que Báquides o soube, reuniu todo o seu povo e foi avisar seus amigos da Judéia. Ele veio acampar defronte de Bet-Basi, que ele sitiou por muito tempo construindo máquinas. Jonatas, deixando na cidade seu irmão Simão, ganhou o campo com um pequeno número de homens. Matou Odomer e seus irmãos na sua própria tenda, bem como os filhos de Faziron, e começou a vencer e a crescer em forças. Do outro lado, Simão e seus homens saíram da cidade e incendiaram as máquinas de guerra. Travaram combate com Báquides, que foi derrotado por eles, e ficou muito entristecido pela presunção e insucesso de sua tentativa. Por isso mostrou-se irritadíssimo contra os maus judeus que o haviam aconselhado a vir à sua terra. Mandou matar a muitos e decidiu voltar a seu país. Sabendo disso, enviou-lhe Jonatas mensageiro para propor-lhe a paz e a devolução dos prisioneiros. Báquides os recebeu, aceitou a proposta e jurou nunca mais tentar nada de mal contra eles por todos os dias de sua vida. Restituiu os prisioneiros que havia feito anteriormente na Judéia e voltou ao seu país para nunca mais tentar reaparecer junto aos judeus. A espada repousou em Israel. Jonatas fixou residência em Macmas, ali começou a julgar o povo e exterminou os ímpios de Israel. Muito bem, o capítulo é longo, mas é importante, é uma sequência de acontecimentos muito importantes para a história do povo aqui judeu, e é muito importante na história dos Macabeus, principalmente de Judas. O que nós temos aqui? Nós temos o famoso combate de Berzete, que acontece a morte de Judas Macabeu. Logo que o Demétrio é o rei, Demétrio é um rei greco-sírio, né? É um rei grego, né? Helenista, mas com nacionalidade síria, né? É um rei greco-sírio. Ele ficou muito frustrado porque o Nicanor, que era um grande general seu, tinha perdido a guerra e tinha sido morto. Isso deixou ele muito chateado e com muita raiva mesmo. O que ele faz? Ele fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu vou enviar de novo Báquides e Alcimo. Nós já conhecemos os nossos amigos aí, Báquides e Alcimo. Báquides é um general, e esse general, um general muito valoroso, forte, sanguinário também, né? E Alcimo é aquele sacerdote que apóstata, que se bandeou para o lado dos gregos, ou seja, ele é da linhagem dos sacerdotes, realmente ele é da linhagem dos sacerdotes, da linhagem do sacerdote Joaquim, da 12ª classe sacerdotal, mas que ele se aliou aos costumes, religião dos gregos, e aí volta essa dupla. Essa dupla vem para enfrentar
Judas Macabeu. E realmente enfrenta Judas Macabeu. Eles chegam, colocam um cerco em Jerusalém, Judas Macabeu vai para um campo, para fora, em Elasa, né? Acampado em Elasa, e eles vão se acampar em Berzete, onde vai acontecer a batalha. O Báquides tinha um exército maravilhoso, cheio de... E o Judas Macabeu, coitado, exército pequeno. Quando os dois exércitos se colocam um de frente do outro, o exército de Judas Macabeu fala, pô, meu Deus, olha aqui, como que nós vamos vencer esse pessoal? Não tem jeito, não tem jeito. E a maioria vai embora, debandam e resta só 800 homens. Esses 800 homens falam para o Judas Macabeu, nós estamos perdidos, vamos embora também para salvar a nossa vida. E o Judas Macabeu falou, não, de jeito nenhum, nós não vamos sair. Livre-me Deus de pensar que eu vou abandonar, nós vamos. E foram, pá. Na verdade, é aquela técnica. O exército de Báquides se dividiu um pelotão à direita, um pelotão à esquerda. O Judas Macabeu vai para o pelotão, diante do pelotão que estava Báquides, começa a ele quase está vencendo, quase está vencendo o pelotão de Báquides. O outro pelotão da esquerda, que venceu já os judeus, vem em socorro ao pelotão de Báquides e aí devasta tudo e mata Judas Macabeu. Judas Macabeu foi morto nessa batalha de Berzete. O que acontece? Os dois irmãos de Judas, Simão e Jonatas, pega Judas, leva para o túmulo em Modim, onde estava enterrado Matatias, o pai deles. Há uma lamentação geral em Jerusalém. Todo mundo fala agora como pôde morrer o nosso Salvador, né? E aí, gente, quando Judas, que é uma liderança, morre, começa a pipocar aqueles que não gostavam de Judas, né? Aqueles que não gostavam, que eram os inimigos, começa a pipocar. Vem o pessoal, e aí os partidários de Judas Macabeu falam o seguinte, olha, sabe alguma coisa, Jonatas? Nós não temos mais o Judas Macabeu. Nós só temos você agora, seu irmão João, seu irmão Simão. Então, nós escolhemos, você agora vai assumir o lugar do seu irmão Judas. E realmente ele assume como agora o novo líder, ele assume como novo líder. Jonatas, então, sucede a Judas. Isso deixa o Báquides muito chateado, muita raiva, porque ele falou, não é possível esse pessoal toda hora, né? Toda hora se coloca a coisa. E aí o pessoal, o Jonatas, o Simão, também o João, eles se refugiam porque você tem aí uma força muito grande, poderosa, liderada por Báquides. Aí aqui acontece uma coisa, eu não sei se você percebeu, no meio aí dessa história acontece uma outra história. Eles estavam acampados, né, praticamente escondidos de Báquides, e aí o Jonatas com o seu irmão Simão fala assim, olha, nós precisamos levar essas coisas, os nossos víveres, as nossas tralhas, tudo que nós temos, para ficar no lugar que nós estamos aqui, no meio do deserto. Tá? E aí eles têm uma ideia, vamos pedir aos nabateus, que são nossos amigos, para guardar essas nossas tralhas, essa coisa toda. Mande João levar essas nossas coisas até, as coisas seriam mantimentos, víveres, armas, dinheiro, preciosidades, tudo o que eles tinham. Vamos guardar tudo isso junto dos nabateus. Quando João, irmão de Judas, irmão de Simão, de João, está levando, o que acontece? O pessoal ali de Iambre, né, saqueou João e matou João e pegou tudo deles. Isso instigou a Jonatas e Simão a vingar
o seu irmão João, que foi morto. E eles falam, então vocês esperam aí que vocês vão ver o que vai acontecer. Espera que vocês vão ver o que vai acontecer. E aconteceu uma festa de casamento, né, né, ali daqueles parentes, daquele pessoal, daquela região, que tinha saqueado e matado João. E Judas já morreu. Jonatas e o Simão, ele junto com os outros, armaram uma tocaia e quando o noivo estava vindo com toda aquela festança, com todo mundo, eles vão, atacam de assalto, o noivo mata todo mundo e eles se sentem então vingados. Eles cumprem aqui a famosa vingança de sangue, ou seja, o vingador de sangue, como está escrito em Deuteronômio. Ok? Feito isso, né? O que acontece? Nós temos mais uma batalha aqui, porque eles estão acampados ali perto do Jordão, e Báquides vem mais uma vez empurrar eles, aquela coisa para o Jordão e tal, aquele negócio e tal, e o Báquides vem com o exército, acontece ali a batalha perto do Jordão, Báquides vem com tudo e praticamente empurra o Jonatas no Jordão. Jonatas com o seu exército passa a nado e Báquides não acompanha eles, ou seja, empurrou eles lá na coisa. Nesse íntere também acontece uma outra coisa. Jerusalém está entregue a Alcimo, aquele sacerdote, sumo sacerdote, horrível. E o Alcimo começa a fazer um monte de coisa lá no templo de Jerusalém, começa a destruir muitas coisas que foram feitas no tempo da reconstrução do templo. Inclusive fala aqui que destruiu um muro que separava os judeus dos pagãos, e era um muro que tinha sido reconstruído pelos profetas, o profeta Ageu e Zacarias, na reconstrução do templo depois do exílio. E aí todo mundo desesperado, né, vendo, ele está destruindo o templo, e acontece, ele paralisa a boca. Provavelmente Alcimo teve um derrame, ficou com a fala paralisada e pouco tempo depois morreu. Mas aqui acontece uma coisa, o Báquides, o general, né, ele, na verdade, não tinha tido sido bem sucedido naquela campanha ali que foram até o Jordão, aquela coisa não. Aí o que o Báquides fez? O Báquides voltou lá para sua terra, Mas, quando ele voltou para a terra, olha que coisa interessante, os judeus começaram a viver sem guerra durante 2 anos. E aí os inimigos do Judas, os inimigos de Jonatas falam assim, vamos chamar o Báquides de novo para vir guerrear e acabar com essa família que está dando... E chamou o Báquides de novo. O Báquides veio e... Porque eles insistiram, volta para lutar por nós. E o Báquides veio, reuniu o exército, aquela coisa toda, e falou, vamos sair contra eles, aquela coisa toda. Só que nesse momento, aí a gente vê que os judeus se deram melhor, porque Simão e Jonatas se separaram, houve uma batalha, eles estavam quase que vencendo, Simão vem por trás, incendeia todas as máquinas de guerra deles, e acaba que eles vencem Báquides. O Báquides ficou muito irritado com tudo isso, falou que vocês me trouxeram para cá para fazer isso aqui e tal. Acaba que o próprio Báquides começa a matar o pessoal que havia chamado ele para a guerra. Falou, não quer saber uma coisa? Não quero saber mais de vocês não. Deixa eu voltar para a minha terra, deixa eu voltar, viver em paz. Não me chama mais para Jerusalém, não me chama mais para vir para cá, que eu não quero saber de Judas, eu não quero saber de Jonas, eu não quero saber de nada. Me esquece, Báquides falou, me esquece.
e voltou embora. E voltou. Quando Jonatas percebeu que o Bactes não queria saber mais guerrear nada, mandou mensageiros para travar uma paz com Bactes. E Bactes aceitou a paz. E a paz é feita, e durante muito tempo Israel encontra a paz, né? Os judeus encontram a paz. E nós vemos que o capítulo termina lembrando justamente que a paz voltou a Israel através de Jonatas. Jonatas começa a julgar o povo, a administrar e governar o povo. Ou seja, muita resistência mesmo. Vamos lá, gente? Vamos ver aqui uma coisa aqui. Você viu que num capítulo quanta coisa aconteceu? Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui, ó. Versículo 2. Só para a gente lembrar aqui, ó. Versículo 2. Quando eles estavam lá, né, Bacte e Alcimo tomaram o caminho que leva a Gálgala e acamparam em frente de Mesalote. Né? Onde que é Mesalote? Mesalote, gente. Mesalote fica a oeste do lago de Tiberíades. Lembra o lago de Tiberíades? Lago de Genezaré, lago de Tiberíades, mar de Jerusalém, como chama? Mar da Galileia, né? Fica lá em cima, na Galileia, ainda não chama Galileia, fica lá em cima ainda, lá, e fica a oeste do lago de Tiberíades. Eles acamparam lá, e depois logo sitiaram Jerusalém, tá bom? Versículo 3, só para a gente saber, quando aconteceu isso? No primeiro mês do ano 152, colocaram o cerco diante de Jerusalém. Quando é que Bactes e Alcimo cercam Jerusalém? Na era cristã, vamos dizer, foi no ano entre abril e maio do ano 160 a.C. 160 a.C. Quando nós começamos com a história de Judas Macabeu, estamos em 174, agora já está em 160, tá bom? Muito bem, a batalha acontece onde? Em Berzete. Onde fica Berzete? Versículo 4 aqui, ó. Depois eles se apartaram e foram para Berzete. 20 mil homens e 2 mil cavaleiros. Esse é o exército do Bactes. Onde que fica Berzete? Berzete fica 20 quilômetros a norte de Jerusalém. Eles estavam acampados lá perto do lago de Tiberíades, ok? Vem para Jerusalém, faz cerco de Jerusalém, faz um cerco de Jerusalém, e a 20 quilômetros de Jerusalém, acontece a batalha de Berzete. Essa batalha de Berzete é onde o Judas Macabeu vai morrer. Versículo 33, vem aqui comigo, 33, já está bem na frente aqui, 33, adversário de Jonatas, mas advertidos Jonatas, seu irmão, Simão e todos os seus companheiros, fugiram para os exércitos de Tecoa, né? Onde acamparam junto às águas das cisternas de Asfar. Isso aqui foi quando Jonatas, então, já era o sucessor de Judas. Ele trava uma batalha contra Bactes, mas ele acaba fugindo depois e se refugia em Tecoa. Tecoa fica onde? 18 quilômetros a sudeste de Jerusalém. Tecoa, gente, é a cidade do profeta Amós. Quando a gente for estudar o profeta Amós, mas fica a 18 quilômetros de Jerusalém, tá bom? 42, lembra da vingança de sangue? Então, 42, lembra do casamento? Eles mataram João, pegaram todas as riquezas não é riqueza, todos os pertences de Jonatas e de Simão, né? E aí eles fizeram a vingança de sangue. Que versículo mesmo? 42. Dessa maneira, os judeus vingaram-se do sangue de seu irmão e voltaram à margem do Jordão. Vingança de sangue estava previsto na lei. Deuteronômio, capítulo 32, falava do vingador de sangue. Se alguém mata você, da sua família, você tem o direito de matar alguém da família do outro. Aquela história do Código de Italião, dente por dente, olho por olho, vida por vida. Tá bom? Versículo 54. Muito bem, 54. No segundo mês do ano 153, ordenou Alcimo a derrubar o muro do pátio interior do santuário, deitando a mão sobre a obra dos profetas. Quando Alcimo começa a fazer essas reformas, de destruir algumas coisas do templo, Alcimo era terrível, e isso aconteceu no ano 159, abril-maio de 159. Já estamos no ano 159,
né? Logo depois esse sumo sacerdote tem um derrame. Muito bem, versículo 54 aqui. 54 é só para lembrar. Que profetas são esses aqui? Na verdade, quando na reconstrução do templo, depois do exílio, nós já passamos isso, o profeta Ageu e o profeta Zacarias tiveram uma grande importância na reconstrução do templo. E foram eles que deram bastante ideias de o que construir e tal, de o que reconstruir. E isso estava sendo mexido agora por Alcimo, tá bom? Muito bem. Versículo 66, só para a gente saber uma coisa aqui, 66. Matou Odomer, isso aqui é quando o Jonatas vence, né, vai vencer o Báquides. Matou Odomer e seus irmãos na sua própria tenda, bem como os filhos de Faziron, e começou a vencer e a crescer em forças. Faziron, quem que é Faziron? Faziron é uma tribo árabe que era ligada ao Báquides. O Báquides tinha vários aliados. Então ele mata Odomer e praticamente mata o pessoal da tribo de Faziron, que era aliado ao Báquides. É nesse momento que Báquides começa a perder forças, porque Jonatas está se saindo muito bom como combatente, como guerreiro, né? Muito bem. Versículo 73, e a gente acaba aqui. 73, a espada repousou em Israel, Jonatas fixou residência em Máquimas, ali começou a julgar o povo e exterminou os ímpios de Israel. Muito bem, isso que significa que a paz durou ali, gente, do ano 157 a 152. Também não muito tempo, não. Muito tempo também, não. Máquimas, onde o Jonatas foi morar, fica 12 quilômetros a nordeste de Jerusalém. 12 quilômetros de Jerusalém. Então, pertinho de Jerusalém, ele morou ali, e morando ali, ele era um grande líder, um juiz, que praticamente as pessoas respeitavam e ele julgava o povo. Gente, muita batalha mesmo, muita guerra, mas sempre o povo de Deus sendo perseguido por causa de quê? Por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade. Não adianta. Quem opta pelo Deus verdadeiro vai ser sempre perseguido, né? E quem escolhe o Deus na sua vida sempre será vencedor. Et crucem Domini, fugit partes adversae. Vite teleo detribuiuda, radicis da havedi. Aleluia.